Boa noite, eu sou a Nilza do Juntos em Rede. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live, eu estou aqui, né? A galera do Juntos está com a gente, também assistindo. E hoje nós temos aqui a presença da Marcela Cálamo, que eu vou... Peraí que eu vou chamar a Marcela para entrar. Gente, só para apresentar um pouco a Marcela, eu peguei uma cola, né, Marcela, para não esquecer de nada. Ela é coautora do livro Rodas Porque Te Quero, consultora de inclusão do livro Ararinha do Bico Torto, de Alcir Carrasco. Ela também é autora do livro A Ideia de Carol, e ela estará na Bienal do Livro de Guarulhos, né? E aí, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que foi o lançamento desses seus livros, como você se viu escritora, se apresenta, vamos falar um pouquinho da Marcela, né, que é minha amiga também, né, escritora. Boa noite para todo mundo. Nossa, parece que eu tenho uma carreira, né? Mas olha, eu vou te dizer que essa vida de escritora foi, acho que a vida que me trouxe através das outras pessoas. Porque o primeiro livro, Rodas Pra Que Te Quero, que saiu há 17 anos e ainda é muito utilizado pelas professoras que fazem projetos lindíssimos com ele. Ele é baseado na minha infância, porque eu sou cadeirante desde os 6 anos. Então é um livro que fala de amizade, de inclusão, fala de inclusão sem falar de inclusão. Porque eu digo que eu nunca fui incluída, porque eu nunca fui excluída. Então eu vivi um tempo que a palavra inclusão não existia. Não existia a palavra deficiência, né? Então eu nunca fui excluída. E ele veio através do convite da Ângela Carneiro, que é uma escritora infantil já renomada, com jabuti na bagagem e tudo, que me chamou para escrever junto com ela. Ela queria muito uma personagem cadeirante, mas não queria inventar. Ela queria uma história de verdade. E eu tinha o meu blog, onde eu escrevia as minhas aventuras de infância, entre outras coisas. E ela falou, tá, é minha história. Tá aí. Aí a gente misturou o que aconteceu de verdade com a criatividade da Ângela, que é sensacional. E nasceu o Rodas, que é o meu xodó, né? Por enquanto, porque eu tenho outro escrito que já é o meu xodó ainda em fase de stand-by. Mas, por enquanto, Rodas ainda é o meu xodó. A Marcela, ela vai estar na Bienal, né, Marcela? Desculpa, te cortei. Bom, a Bienal do Livro, ela vai ter um espaço, a Bienal de Guarulhos, vai ter um espaço só para autores guarulhenses. E como eu já estou aqui há 26 anos, então acho que eu já sou guarulhense, né? Sim, com certeza. E a gente teve que provar com comprovante de endereço e tudo, que era guarulhense. E aí eu vou estar lá, vou levar o outro livro, vou mostrar aqui. Primeiro esse aqui, ó, Rodas Pra Que Te Quero, é esse. Aqui, sim. Uhum. E o livro que vai estar na Bienal, esse aqui é especial também, é A Ideia de Carol. Esse aqui é especial porque ele é um livro solidário, porque ele foi escrito também de uma forma inusitada. O primeiro, eu recebi o convite para escrever junto com a Ângela. Este foi um pedido que a minha prima, que tem um projeto lindo que chama Costurando Bem, que faz kits de divertir para crianças com câncer, ela me pediu para escrever uma historinha que representasse o projeto dela. E aí eu fui escrevendo e fui recebendo opiniões daqui, dali, virou um livro. Ele é um livro de
de pintar. Ele tem ilustrações em preto e branco para serem coloridas. Tem a capa dura, que é para criança que está acamada, facilitar como uma pranchetinha para ela, né? A gramatura do papel é excelente. E ele, então, foi também um presente que veio através de um pedido. E, através deste livro, eu descobri que eu sei escrever sozinha literatura infantil. Eu sempre tive essa dúvida, será que eu consigo sozinha? Será que eu sei criar uma história? Porque com a Ângela foram histórias que eu vivi. Será que eu sei? E fazendo a história de Carol, eu descobri que eu sei. E abriu uma portinha em mim. E de repente eu comecei a escrever. Já tenho 2 prontos, à espera de uma editora que quem sabe consiga. E tem outro também em produção. Então eu descobri que eu sei, que eu posso. Sim. Marcela, foi uma produção independente, essa é a ideia de Carol, e quais foram os desafios que você encontrou para essa produção? Foi uma produção independente, eu tentei editora, não consegui, porque as editoras, elas têm alguns perfis, né? Então é o que está vendendo no momento, é o que... Algumas diziam, não, esse aqui a gente já tem um tema parecido. Ah, no momento a gente não está pegando porque já tem muitos originais para a gente avaliar. E aí não consegui, aí a gente partiu para a produção independente. O custo é alto, principalmente porque no caso deste livro, a nossa intenção sempre foi fazer uma tiragem grande, porque conforme um é vendido, o outro é doado para uma criança com câncer. Sim. E a venda, e o próprio valor da venda é revertido para o projeto Costurando Bem. Então, tanto eu, que escrevi, quanto o Soter, que foi o ilustrador, nós doamos o nosso trabalho e os direitos para que toda a renda fosse revertida para o projeto Costurando Bem. Então, a dificuldade foi essa, a gente não tinha capital. Sim. E tinha que ser uma coisa de qualidade, para que atendessem. O objetivo principal era as crianças doentes. Então, tinha que ter uma qualidade excelente para que elas pudessem usar o livro sem que ele se estragasse, dobrasse, furasse a folha, e tudo isso aumenta o custo. Sim. Né? Então, foi a dificuldade. Graças ao Soter, que eu falo, Soter foi o nosso anjo aí na história, porque ele ilustrou lindamente. Ele conseguiu enxergar o que estava dentro de mim e transformar minhas palavras em ilustração. E ele diagramou. Então, a gente não teve outros custos, foi o custo da impressão. A Rosana, que foi da gráfica, foi maravilhosa também, porque ela intermediou entre a gráfica, o Soter, o que não estava perfeito, ela passava para mim, eu passava para ele, até que ficasse tudo perfeitinho. Eu falei, nossa, como dá trabalho. É tão mais fácil você só pegar e escrever, acabou. Mas não, e a editora que passa o restante, né? Mas no final valeu a pena. Todo o trabalho valeu a pena, porque o livro tá aí, tá lindo, maravilhoso. E a gente espera que ele realmente leve alegria para as crianças que estão doentes, que faça com que elas sorriam mais pintando e com a história. É uma história divertida. A personagem do livro, ela tem câncer, mas ela está se curando, ela está em remissão. E ela é engraçada, ela é divertida, ela tem um amigo que é a cobaia dela, porque ela inventa arte e faz com que ele seja cobaia. E é uma história de amizade, é uma história sobre o voluntariado, que é uma coisa tão bonita e que é tão pouco falada, né? E então vale a pena, porque é uma graça a história. Ficou bem bacana.
Marcela, então você agora realmente é uma escritora de livro infantil, não Agora, é? agora eu sou. Agora, entre outras coisas, porque eu não sei escrever só literatura infantil. Eu já escrevi muita coisa séria. Quando eu tinha meu blog, eu escrevia muito sobre deficiência, sempre usando a minha história como base, né? Escrevia sobre qualquer coisa que eu pudesse falar, me tendo como base, porque eu não posso falar de ninguém além de Certo. mim. Eu costumo dizer que eu não posso me colocar. Eu tenho branca quando alguém vira para uma pessoa com deficiência e diz assim: vocês são tal coisa. Não existe vocês. Cada pessoa é única. Eu não tenho como saber a dificuldade que uma pessoa que tem a mesma deficiência que eu tenho, que ela tenha, porque eu sei as dificuldades dela, eu sei das minhas, Certo. mesmo a deficiência sendo a mesma. Cada um sabe das suas batalhas, cada um sabe do seu dia a dia. Então não tem vocês. Não existe essa coisa de todo mundo junto num pacote só, como sendo uma coisa igual, né? Então tudo que eu podia falar sobre deficiência usando a minha experiência, seja ela boa ou ruim, eu escrevia. E escrevia não só no meu blog, mas ia para vários sites. Um deles que infelizmente saiu do ar foi da Rede Saci, que era da USP, era o que mais divulgava os meus textos. Então, por isso que eu me surpreendi em me ver como uma escritora infantil, porque escrever coisa séria eu sei, né? Agora, a criatividade foi uma surpresa para mim, né? Então, Uhum. isso foi bem bacana para mim, uma surpresa, um presente que veio através da ideia de Carol. Sim, 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 é um presente. Gente, a Marcela é assim, eu vejo a Marcela como um exemplo, assim, para mim, uma referência, né? Porque ela mesma fala da questão da deficiência de uma forma muito tranquila, com uma verdade que é dela, né? É muita verdade dela. E a Marcela, assim, ela teve 2 filhos, ela é mãe, ela tem uma vida normal, né? Porque as pessoas criam tantas questões, obstáculos para isso, né? Tá aí como escritora, estará na Bienal falando sobre livro, começa, ela tá meio assim, mas ela começa essa fase de palestrante também. Eu digo para Marcela que é super importante essa questão de ela falar. Não falar do livro, mas falar das questões, de como ela enxerga a deficiência com essa maneira muito mais humanizada e dentro de um contexto completamente diferente do que as pessoas costumam falar. Eu acho interessante quando ela diz não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Assim, não é assim. Então, eu acho muito importante ela estar atuando nesse sentido. Por mais que ela trema na base um pouquinho, que ela fica meio assim de falar, a Marcela falou super bem, eu falo para ela, mas ela estará na Bienal de Guarulhos com palestra e também apresentando o livro de Ideias de Carol. Marcela, me fala da sua palestra, o que você está preparando para essa Bienal? Vai ser, não a minha primeira palestra, eu já dei outras, Eu sei, mas eu sei. É que ela sumiu, ela deu algumas e sumiu, sabe? é que eu sou tímida, gente. Até, olha, uma vez eu inventei um sarau aqui no meu condomínio, e aí pegaram e botaram o microfone na minha mão, eram amigos. Botaram o microfone na minha mão e me puseram na frente de todo mundo e falaram, aí, abre os trabalhos. Eu não sabia eu não sabia o que falar, eu travei, era só gente amiga que estava ali, convidados meus. Então eu sou meio travada, mas enfim. Eu gosto de falar, não de mim, mas da minha história, para mostrar para as pessoas que tudo depende da sua trajetória, mas que vem, no meu caso, que fiquei cadeirante criança, com 6 anos, e é o que eu vou falar nessa palestra, que vai ser dia 17 a 1 da tarde, na Bienal, no Auditório Laranja. O que eu vou falar é que a forma como a minha família
encarou a minha deficiência, não exatamente encarou, mas como o olhar da minha família para mim, pós-deficiência, continuou o mesmo olhar que já tinham antes. Ninguém passou a me olhar como a coitadinha da família. Ah, não, agora ela não pode isso, porque agora ela não anda. Porque não existia palavra cadeirante, não tinha. Uhum. Não, agora ela não pode porque ela está mais fraca. Agora, não existia nada disso. E um exemplo que eu gosto de falar e que se eu me lembrar, eu pretendo usar na palestra, porque eu não sei, minha cabeça na hora pode dar um tilt, né? É que desde muito pequenininha, eu gostava de ajudar minha mãe a limpar a casa. Então, eu era um toquinho de gente, eu era muito baixinha. E com 5 anos eu já pegava a vassoura e queria varrer um tapete enorme que tinha na sala. E depois que eu fiquei cadeirante, depois de toda aquela fase de recuperação, de hospital, quando eu já estava, já tinha a minha própria cadeira de roda, já tocava a cadeira sozinha, isso levou uns 2 anos e meio, eu peguei a vassoura e saí varrendo a casa. E em nenhum momento a minha mãe chegou para mim e falou, não, filha, agora não pode. Você não precisa, você não pode mais. Não, muito pelo contrário. Ela me viu varrendo, me deixou varrer, dali a pouco ela me deu um pano para eu tirar o pó da casa. E se ela me visse lavando a louça, ok. Então, isso fez diferença para mim. Sim. Porque as pessoas com as quais eu convivia mostraram que eu continuava a mesma. Era a mesma coisa de sempre. E eu continuava brincando com meus irmãos, com os meus primos, com todo mundo junto. Por isso que o tema da palestra, o nome da palestra é junto, todo mundo, junto e misturado, né? Porque eu continuei junto com todo mundo. Sim. Eu continuei brincando na rua com todo mundo, eu continuei, se era para levar bronca, eu levava bronca junto com todo mundo. Ninguém me poupava, minha mãe não me poupava das broncas e dos castigos. E do tapa na mão se fosse necessário, naquela época, né? Gente, naquela época, que foi muito tempo atrás, tá? Quase 50 anos, então, né? E então é isso, eu gosto de mostrar, para mostrar os exemplos da minha vida, para falar do que a forma como os outros agem com você, te ajuda a seguir em frente. Ou não, porque se a minha mãe fosse aquela que me colocasse numa redoma e morresse de medo de que eu quebrasse, eu não sei. Essa segurança que eu tenho hoje talvez não existisse, né? Ou talvez eu me revoltasse, eu não sei, porque eu era uma criança meio decidida. Eu aprendi a andar de bicicleta com 5 anos sozinha, bicicleta sem rodinha, então talvez se a minha mãe falasse, não, você não vai brincar com seus irmãos na rua, eu falasse, por que não? Por quê? Por que eu vou? Talvez eu me revoltasse, mas ela não que impediu, né? E a gente já morava em São Paulo, em pleno Largo do Aroche, e ela deixava a gente ir pra rua, eu ia no meio da molecada, e ela deixava. E ela falava assim pra mim, eu ia fazer o quê? Deixar você trancada em casa, sozinha? Então, eu deixava. Então, olha a visão da minha mãe. Maravilhosa. Não é? Sim, maravilhosa. Maravilhosa, né? E, Marcela, a ideia de Carol, se as pessoas quiserem adquirir o livro, né, pode ir na Bienal, é claro, para comprar o livro, mas quem não puder ir na Bienal, qual é o procedimento, qual é o processo para adquirir a ideia de Carol? Como foi um livro independente, ele está sendo vendido através do projeto Costurando Bem. Então, pode ser adquirido direto no Instagram do projeto, que é @costurandobem, tudo junto. E entrar em contato com a Maga Teles, que é a minha prima, que fez o pedido e que é a grande criadora do projeto, que é muito lindo o projeto dela, é muito lindo. Ela faz as bandaninhas para proteger os carequinhos das crianças, e junto com as bandaninhas ela coloca
uma bonequinha de tecido, fofinha, que é sem gênero, né? Só o contorno da boneca para que a criança abrace num momento de mais necessidade ou de dor. Agora vai o livro, a ideia de Carol vai no kit, vai o giz de cera, mesmo para fazer com que essa criança sinta um pouquinho de alegria, né? Em meio a tanta dor. Não, eu gosto quando você fala, vai uma bonequinha não identificando gênero, isso eu acho sensacional. Sensacional. Simplesmente é o brinquedo ali, a criança vai se identificar com ele independente de qualquer coisa. Eu acho esse cuidado, eu acho super importante, né? E as bandaninhas, elas são o tema é sempre uma coisa feliz, assim, alegre, sabe? Ou é musical, ou é estrelinha, ou é sorvete, ou é uma coisa que agrade as crianças. Sim. Então, cada uma escolhe o tema que mais gosta ali na hora e fica feliz com a sua bandaninha. Gente, só para reforçar, a ideia de Carol é assim, você compra um livro, na verdade, quando você compra um livro, você está comprando 2, porque o segundo livro é doado para uma criança, né, Marcelo? Isso, exatamente. O valor que você está pagando não é o valor de um livro, é o valor de 2. Então, um você recebe e o outro é doado para uma criança com câncer através do projeto A Ideia de Carol. Vai na sacolinha. Então, você está ajudando 2 vezes quando compra o livro. Primeiro que o livro vai na sacolinha do kit de divertir. E segundo, que o valor que está sendo pago ajuda a manter o projeto. Porque toda a renda, eu não fico com nada do valor do livro. Eu cedi todo e qualquer valor para o projeto, tanto eu quanto o Soter. Então, todo o valor vai custear novos livros, claro, porque uma hora esses livros acabam, a primeira leva que a gente fez já logo acaba, e novos livros terão que ser impressos. Então, essa renda vai primeiro para custear novos livros, e o que sobrar vai para levar esse projeto mais adiante, que é o sonho da minha prima, é poder levar para cidades do interior de São Paulo, para além de São Paulo, que tudo tem um custo muito alto. Sim. Qualquer remessa que você manda tem um custo alto. E ela recebe pedidos e às vezes ela não pode atender, porque ela não tem condição financeira para isso. Sim, né? Sim. Então, a pessoa que compra o livro, ela ajuda 2 vezes. Ela ajuda a deixar uma criança mais feliz, porque ela vai estar doando um livro para essa criança, e ela ajuda a custear o projeto, para que mais crianças ainda possam receber essa alegria que o projeto leva. Gente, é uma rede do bem, né? Todo mundo usando o seu talento para gerar um produto, para poder ajudar, né, um grupo, uma instituição, né? É bem o que o Juntos acredita, é bem o que nós gostamos de fazer. Por isso que a Marcela está aqui também para falar como que foi esse trabalho em rede, como é que é ter essa produção independente, né? E como a rede funciona quando todo mundo tem o mesmo objetivo, né, Marcela? Quando o mundo está a fim de realizar alguma coisa, uma rede amorosa, compassiva, humana, como ela funciona, né? Para gerar possibilidades para outras crianças, para as outras pessoas, né? Nossa, é essencial que você tenha pessoas que se engajem na sua ideia, né? Que abracem. A gente viu na pré-venda do livro que as pessoas se encantavam com a ideia de poder doar um livro para uma criança com câncer. Sim. Porque muitas vezes você quer fazer algo por alguém, mas você não tem um caminho, você não sabe como. Você fala, gente, mas como é que eu vou poder ajudar? Como é que eu chego até lá? E comprando o livro você chega. Você não... É como se você estivesse indo e entregando esse livro para a criança. Você chega até lá, né? Então a gente viu quantas pessoas se encantaram em saber. Gente que não ia pintar o livro, é um livro de colorir.
Então, gente que gostou da ideia mesmo de colorir, gente que não tinha filhos, gente que comprou para presentear, mas principalmente, o principal que moveu as pessoas a comprar o livro foi a ideia de estar presenteando crianças com câncer, crianças doentes, de levar sorrisos para essas crianças. Então isso é bacana, né? Eu quero dar uma mãozinha, mas eu não sei como. Compra o livro A Ideia de Carol. Sim. Você vai estar dando uma mãozona, não vai ser uma mãozinha. Nós deixaremos esse vídeo no nosso Insta e nós vamos colocar todas as informações sobre como adquirir o livro, né? Para quem depois for assistir essa live e tudo mais, e o Juntos vai continuar divulgando, espalhando essa semente do bem, da alegria, onde a gente estiver também, né Marcela? Nós estaremos juntos, Marcela é uma parceira, então nós também continuaremos essa divulgação. Marcela, Desculpa, te cortei, pode falar. Não, eu agradeço demais. Eu nem tenho, assim, palavras para te agradecer. Porque você é uma querida, né? A gente se encontrou, assim, do nada, de repente, depois de 1000 anos de faculdade. Eu e a Marcela, nós estudamos juntas na faculdade, gente. A gente conhece, a gente sumiu, né, Mar? A gente se afastou, ficamos anos sem te ver e de repente o livro, na verdade, a questão do livro, do escrever, nos uniu novamente, né? Porque como eu também eu tenho 2 livros escritos, publicados, a gente começou a trocar figurinhas sobre essa questão das dificuldades, né, de produzir um livro. A gente troca muita informação sobre editora, sobre curso, sobre isso, né? Eu e ela, a gente está conversando bastante e o livro, a literatura, de certa forma, nos aproximou, né, Marcela? Bacana, né? A literatura unindo as pessoas, né? Isso, então foi um presente assim valioso para mim, muito precioso, esse reencontro com a Marcela, essa possibilidade de a gente estar junto aqui conversando sobre essa produção dela, vendo como ela está ativa assim, né? Ela está nesse brilho de fazer as coisas, de construir coisas e fazendo projetos tão compassivos, tão amorosos, né? Ela é a Magá, eu conheci a Magá, é uma fofa, a Magá, uma pessoa batalhadora, tem um amor muito grande por esse projeto, pelo que ela faz, também uma guerreira, né? Então a gente se uniu a pessoas que têm a mesma sinergia, né? O bem do coletivo, né? Eu acho que isso que, na verdade, isso que está atraindo, né? Acho que a gente entra numa frequência e todo mundo entra nessa. Quem realmente está a fim de fazer, vem. Quem não está, desaparece, né? Mas ainda bem que as pessoas que estão com a gente são aquelas pessoas que realmente fazem a diferença, que querem construir alguma coisa. E eu fiquei muito feliz quando a Marcela falou que estaria na Bienal, porque, nossa, é uma forma de ela poder... Eu falo para ela, Marcela, você tem que estar lá para falar de amor, né? Ela fala de amor, de superação, de coisa boa, né? Graças a Deus, a minha vida sempre foi rodeada de amor, porque senão eu tava lascada, né? Porque, um exemplo assim, quando a gente estava na faculdade, né? Lembrando da faculdade, poxa vida, a minha irmã estudava comigo, a Mônica. Mas ela tinha a turma dela, porque ela tinha entrado um ano antes. Então a gente ia juntas, ela me deixava na sala, e eu fiz amizade muito rapidamente com todo mundo. E os meninos, o Osmar, o Ricardo, eles se responsabilizaram sem que eu pedisse. Pela minha, o Mackenzie não era nada acessível, era escada para cima e para baixo. Eles me carregavam, um carregava a cadeira, outro me carregava no colo para trocar de sala. Era uma rede de amor em volta da gente, né? Porque eu não precisava pedir, era hora de trocar de ambiente, cada um falar quem vai levar a cadeira, quem vai levar a Marcela, e pronto. Eles ali se definiam. Às vezes o Osmar ia com cadeira e tudo, descia. Depois, quando eu casei, meu marido faz isso, né? Desce escada com cadeira e tudo. Então, o Osmar já fazia. Ele, por conta dele, me descia com a cadeira e tudo. Bora pra aventura, né? Então, se eu não tivesse esse amor na minha vida me rodeando, eu não tinha nem saído de casa pra nada nessa vida. É o amor mesmo.
E é verdade, porque nós estudamos numa época que não tinha toda essa discussão sobre igualdade, sobre inclusão. Na verdade, a gente, assim, não tinham conflitos, todo mundo se sentia incluído, não, né? Todo mundo era muito parceiro dentro do processo ali, a gente nunca teve nenhum tipo de dificuldade, mas ao mesmo tempo tinha outra essa questão, né? Nós estudávamos num prédio que não tinha acessibilidade nenhuma, não tinha uma rampa, não tinha elevador. Então, avançou nesse sentido da gente repensar os espaços para que todo mundo possa circular com segurança, mas acho que a gente precisa avançar nessa questão do amor, né? Do amor, da compassividade, que hoje a gente está um pouco mais frio nesse sentido, as relações estão meio um pouquinho mais distantes, né? Mas por isso que eu acho que a Marcela ela tem que falar realmente, ela tem que passar a experiência dela, porque eu acho que a experiência dela dá aquele alento, né? Ela aquece o coração. Né? E a gente precisa de pessoas que aquecem nosso coração. Não só pensam, né, assim, gente, não é só falar de ESG, de conceitos, de teoria, mas está dentro dessa questão de produção de livro, ela é uma empreendedora social de empreendedorismo, Magá é uma empreendedora, como é que você transforma tudo isso também numa expressão de amor e de afeto, de compassividade com o coletivo, né? Então, é nisso que o Juntos acredita, a gente sempre fala, né, que a gente tem os conceitos, as pautas mundiais, a gente tem uma série de questões que envolvem a gestão de projetos, gestão de pequenos empreendimentos, mas eu digo, sabedoria sem amor e compassividade não é sabedoria, né? Então, a Marcela está na Bienal falando sobre essa experiência, podendo aquecer o coração de outras pessoas, de outras crianças também. Eu fico muito feliz e a gente só poderia chamá-la para falar sobre isso, né? E eu queria que você passasse, assim, confirmasse, né, as datas que você vai estar lá. Tem no nosso descritivo, mas é bom você, né, reforçar quando Marcela estará, para as pessoas anotarem, e as datas da Bienal, horário e tudo mais. Eu estarei lá dia 20... calma que hoje a minha cabeça está meio confusa com a história de live. Falou em vídeo, eu já começo a dar uns tilt aqui. Eu estarei lá dia 17, que é o domingo, das 10 da manhã ao meio-dia. E à 1 da tarde, também no domingo, será a palestra. Então, a palestra se chama Juntos e Misturados, a importância da família eu já até esqueci o título, no desenvolvimento social da criança com deficiência. Parece um título complicado, mas não é o que eu falei. É bem isso, é como esse olhar da família para a criança, quando ele não muda, ela consegue continuar sendo ela mesma. Então ela não vai olhar, eu digo que eu sempre fui a única cadeirante em todos os lugares que eu frequentei, todos os grupos. Mas eu não me sentia a única coisa nenhuma. Eu era só mais uma pessoa ali no meio da multidão. Eu nunca fui pra mim, eu nunca vi se alguém estava me olhando, se alguém me perguntasse, nossa, você viu fulano te olhando? Eu ia falar, quem? Porque pra mim, eu nunca era a única nada. Eu era eu, no meio de todo mundo. E esse olhar da família para mim, não só da minha mãe e do meu pai, mas dos meus irmãos e dos meus primos também. Porque a gente aprontava arte juntos, a gente tomava bronca juntos, a gente ficava juntos, né? E é isso que fez diferença na minha vida. Então a palestra é sobre isso. E no dia 22 também, das 8 da noite até as 10 da noite, eu também estarei lá, vendendo os livrinhos da Ideia de Carol, autografando, conversando com quem quiser bater um papo. São 2 horários. Eu teria direito a 3 horários, mas eu não consegui um terceiro horário que eu pudesse ir, porque eu dependo do meu amado me levar e ficar comigo. E durante a semana não tem jeito. Então,
Eu não consegui um terceiro horário que me favorecesse. E a Bienal, ela vai acontecer, gente, eu tô meio perdida. Eu acho que é do dia 14 ao dia 25. Hein? Eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, a gente coloca o descritivo no seu vídeo Isso. também com a confirmação. É no Espaço Inter, aqui em Guarulhos. E tem estacionamento gratuito. A entrada também é gratuita, tudo gratuito. Menos os livrinhos, né? É, claro, né? Pelo menos uma coisa, né? Os livrinhos serão pagos. Mas nós estaremos lá prestigiando as pessoas que irão nos prestigiar também, Com né? certeza. Com E eu certeza. espero muita gente, muita gente. Não, com certeza terá sim. Marcela, a gente vai encerrando. Eu queria que você se despedisse do público. Eu já te agradeço, Maurício, a Pá, a Deia, a equipe do Juntos agradece a gentileza de você estar aqui hoje com a gente, a gentileza de você se reunir também com a gente para preparar a live, de você voltar para a minha vida também, agradeço imensamente, né? Espero que a gente produza muita coisa juntas, né? E agradeço muito, 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 muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço muito, muito, muito a oportunidade de poder falar mais do livro, que é importante, é um projeto social muito bacana da minha prima. Foi um presente que eu recebi dela, poder ajudá-la. O pedido dela me deu o presente de poder ajudá-la. E eu digo para ela que eu estarei na Bienal por ela, para que esse projeto vá para frente cada vez mais. E agradeço todo mundo que me assistiu, ai, coisa linda. Né? Quando a gente vê que tem gente assistindo a gente, não é uma coisa linda? E muito mais para assistir, porque a gente vai disponibilizar essa conversa também. Muitas pessoas vão ter acesso a esse vídeo ainda, né? E você merece. É isso. É só presente que o universo está dando por tudo que você já fez até hoje. Então, tá aí você certo. diz assim que é para eu espalhar amor. Eu espero mesmo que eu tenha esse poder de conseguir, com as minhas palavras, espalhar amor para as pessoas e mostrar quanto amor eu recebi durante a minha vida, quanto amor eu ainda recebo, porque são só bênçãos. Como você disse, eu tenho 2 filhos, são filhos maravilhosos, meus meninos são 2, um de 19 e um que vai fazer 25 agora no final do mês. Então, eles são meus bebês. Então, é só amor na minha vida, só love, só love. E eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Claro que a gente tem uns perrengues também, né? Mas aí, cada um vai dando um jeitinho nos perrengues. A gente tem que olhar o que é bom, né? Foca na bênção. Eu falo, foca na bênção. O negócio vai complicar. Quando a coisa estiver complicada, foca na bênção. E eu já recebi muitas. Que bom, Marcela. Então, boa noite para você. Eu agradeço a todo mundo que acompanha essa nossa conversa com a Marcela. Espero que vocês possam também ir até a Bienal para prestigiá-la. Né? O Juntos agradece também as pessoas que sempre nos acompanham, que acompanham nossas lives, nossas conversas, nossas entrevistas nos nossos canais. E para você, Mai, um beijo, boa noite para você, né? E tudo de bom, muito sucesso nos seus projetos. Obrigada, Deus, obrigada a vocês todos da rede, que vocês são maravilhosos também. E eu espero que estejamos sempre juntos, um dando apoio pro outro e sempre em frente, que é o meu lema, sempre em frente. Sim, estaremos sim. Boa noite para você, Má. Tchau. Boa noite, tchau.